Boa tarde a todos. Bem, hoje nós vamos receber na nossa casa a Marta Alves de Oliveira, que é uma companheira que fez parte da Associação Espírita há um tempo atrás. Então ela frequentou a casa por bastante tempo, trouxe um sobrinho para a evangelização e ela participava de reuniões à noite, né, de intercâmbio mediúnico, e hoje ela é uma colaboradora valiosa do Centro Espírita Fraternidade, Centro Espírita Fraternidade de Americana. Acho que cada cidade tem um, né, fraternidade. Então é o CEFA, o Centro Espírita Fraternidade de Americana. Então ela faz essas apresentações já há um bom tempo, e ela vai falar para nós hoje sobre a reencarnação, as necessidades e os limites da reencarnação. E vamos refletir a respeito desse tema importante. Afinal de contas, para que a reencarnação? Por que a reencarnação? Por que é necessário? Existe limite para isso? Vamos rever essas informações bastante importantes na tarde de hoje. Boa tarde. É muito bom estar aqui novamente, né? E essa casa que eu digo que faz parte das nossas vidas, porque fizemos muitos amigos, esses amigos continuam com a gente. Então é uma casa que mora no meu coração. Então vamos começar hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, necessidades da encarnação e limites da encarnação. Falamos muito sobre reencarnação, né? É assim, costumeiro no nosso dia a dia dentro da casa espírita, e depois a gente fica assim, mas todo mundo precisa reencarnar? Será que alguns vão reencarnar e outros não? Como é que é isso? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma transcrição de uma informação lá do Evangelho que relata uma passagem aonde Nicodemos, um doutor da lei, muito conceituado em Jerusalém, vai procurar falar com Jesus, mas ele vai à noite, na calada da noite, porque ele não quer ser visto, ele não quer que fiquem sabendo que ele vai buscar informação do Mestre Jesus. Aí ele diz para Jesus que só alguém que vem de Deus poderia fazer o que o Mestre fazia, trazer as informações e fazer todo o bem que Jesus estava fazendo para todas aquelas pessoas. Entendendo ele que Jesus seria uma pessoa confiável, ele vai perguntar ao Mestre o que seria necessário para chegar, para adentrar o reino de Deus. Olha só, um doutor da lei de Jerusalém, sabendo ele que ele conhecia as leis, ele conhecia todas as orientações que deveriam ser passadas para as pessoas, mas ele sabia que alguma coisa estava faltando. Não bastava aquela maneira separatista que alguns podiam mais do que outros para que todos pudessem adentrar o reino de Deus. Então ele vai perguntar para Jesus. E Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, não entrará no reino de Deus aquele que não nascer de novo. E aí Nicodemos olha assustado para Jesus e diz assim: mas como posso eu, velho como sou, entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer de novo? Jesus então olha para Nicodemos e diz: mas como pode, Nicodemos? Você é um doutor da lei. Se eu estou te falando das coisas materiais e você está assustado, imagine se eu te falar das coisas do Espírito. Olha a dificuldade de um doutor da lei de entender do que Jesus realmente estava falando. Mas na antiguidade, as colocações sobre a reencarnação já existiam. Só que as pessoas tinham essa dificuldade em pensar assim, mas quem é que reencarna? Tanto que os egípcios tinham por hábito de fazer lá as pirâmides e embalsamar lá as suas múmias, mas para quem que era isso? Para o faraó, para algum escolhido. Mas não, a reencarnação é para todos nós. Mas o que é isso? O que é o tal da reencarnação? Nicodemos estava imaginando o quê? Ele velhinho, ele ia renascer da mesma mãe, naquela posição da mãe dele. Se ele já estava velhinho, imagina a mãezinha dele. Imagina a situação. Ele não parou para analisar que estava se falando em uma nova existência no corpo físico.
físico, não na mesma, não como um doutor da lei, não com a mesma experiência que ele já estava vivenciando. E então, nós vamos aqui com uma outra colocação, né? O que é reencarnar? Reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. A gente usa lá uma roupinha, né? A nossa roupa vai se desgastando, nós vamos precisar comprar uma nova. Por mais econômicos que sejamos, numa certa hora a gente vai ter que comprar uma outra. Reencarnar é voltar aquele espírito, aquele mesmo espírito, voltar à vida física numa outra veste. Com o objetivo de aprender algo mais, como uma prova de amor de Deus por seus filhos. Será que nós, na situação que nós estamos hoje, o tipo de conhecimento que estamos hoje, será que deu para simplesmente nascermos e nessa existência nós obtivemos toda essa informação de uma vez só? Quando a gente começa a analisar com coisas simples, hoje nós andamos com certa facilidade em duas pernas. Será que esse equilíbrio nós conquistamos de uma hora para outra? Nascemos e já conseguimos andar assim? Ou será que isso vem de um aprendizado, de um espírito que foi criado simples e ignorante e que foi aprendendo e desenvolvendo em novas existências físicas? Indo para o plano espiritual, aprendendo um pouquinho mais, nascendo de novo numa nova veste física, aprendendo um pouquinho mais. Olha só, a gente aprende no plano espiritual e a gente prova no plano físico. Porque o aprendizado do espírito é muito mais rápido do que o hábito no corpo físico. Olha lá, a cada nova experiência, a cada nova existência física, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais a necessidade de provar ou de expiar ou de retomar a forma física. Mas para que isso aconteça, a caminhada é longa. E nós temos que procurar aprender o mais possível. Por isso que o Espírita fala, nós temos que aproveitar até o último minuto da nossa existência física. Porque o aprendizado que nós tivermos aqui, o nosso espírito vai carregar. A nossa essência espiritual, por onde formos, nós vamos carregar o conhecimento que obtivermos, seja no plano espiritual, seja no plano físico. Joana de Ângeles nos diz que reencarnar é retornar ao agregado celular. O espírito é o mesmo, a experiência desse espírito que foi criado, que cada um de nós, que fomos criados pelo Pai Celestial, nós vamos carregar na nossa existência infinita de espíritos. Mas, quando a gente vem para o plano físico, é como se nós puséssemos uma roupa para retomar uma nova experiência. Quando nós deixamos, quando essa roupa fica velha, nós deixamos essa roupa e voltamos para o plano espiritual. Mas nós carregamos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós somos, o bem ou o mal que fizermos, o que nós conquistarmos, amigos ou inimigos, ou adversários que seja. Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 133, Allan Kardec, como grande pedagogo, ele vai questionar aos espíritos da Pleiade do Espírito de Verdade. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Como eu disse, nós somos criados simples e ignorantes. Mas lá no comecinho, como espírito, ainda reencarnando num corpo primitivo, começando a desenvolver o nosso instinto, né? Que é o que primeiro, a gente vai começar primeiro desenvolvendo o instinto. Se nós começarmos lá atrás, fizermos tudo certinho, vamos imaginar a criança, né? Por isso a imagem da criança na pré-escola. A pré-escola já está até que bem adiantado, mas o bebezinho, quando começa a engatinhar, qual é a criança que quando começou a engatinhar, já saiu fazendo direitinho, começou a engatinhar direitinho, começou a falar, falou tudo direitinho? Alguma coisa, a gente vai se equivocando no caminho da nossa vida da mesma forma, cada um de nós enquanto espíritos imortais. Aquilo que a gente ainda não sabe, a gente às vezes erra. A gente precisa aprender. Nós vamos aprender os primeiros desenhos, deu o lápis. A professora tem que ter um cuidado para ajudar a criança a segurar o lápis as primeiras vezes, né? Depois aquilo cria uma desenvoltura. Da mesma forma é a nossa evolução enquanto espíritos. A gente vem para as primeiras encarnações no plano físico,
nós vamos criando afinidades, nós vamos criando a nossa maneira de ser, porque cada um vai se desenvolvendo, cada um vai aprendendo algo novo. Mas dá para aprender tudo de uma vez? Se não dá para aprender tudo na pré-escola, no jardim da infância, no maternalzinho, cada vez parece que a gente tem mais escola ainda para poder aprender mais, para poder aprender aproveitar ainda mais. E até mesmo para que possamos conquistar a simpatia dos outros. Você vê que na pré-escola as crianças vão, para brincar. Não, elas vão aprender a ter limite. A gente aprende muita coisa nos primeiros anos da nossa existência física. Da mesma forma, para cada um de nós, enquanto espíritos. As nossas primeiras existências no plano físico, a gente vem para aprender as primeiras letras, os primeiros rascunhos. A gente vem para aprender a colorir a nossa própria vida enquanto espíritos. Mas a gente vem, aprende algumas coisas, convive com algumas pessoas, vai criando afinidades, volta para o plano espiritual e lá recebemos um amparo direto de mentores amorosos que vêm nos trazer mais informações. Aí quando a gente reencarna, já vem com uma bagagem um pouquinho maior, de informação, de conhecimento e de amparo daqueles que nos orientaram no plano espiritual. Mas aí, o que acontece? Se todos nós que fomos criados simples e ignorantes e nos instruímos nas lutas e tribulações da vida corporal, o que os espíritos respondem para Allan Kardec? Olha só, precisa reencarnar, mesmo que não tiver feito tanta coisa errada. Vamos imaginar lá no jardim da infância, né? Aquela criança que foi relativamente comportada, amorosa com os amiguinhos, mas será que ela aprendeu tudo naquele grupinho? Ou ela não precisa conviver com outros grupos para ver se ela desenvolve afinidade com outros grupos também? Será que ela não precisaria aprender algo mais? Não ficou algo faltando? Um sabia desenhar casinha, o outro sabia desenhar paisagens, o outro sabia desenhar só os seres humanos. Não é diferente? Cada um aprende, cada um parece que tem uma vocação, mas não precisa aprender algo mais? Então, esse algo mais é o que nós precisamos aprender em novas encarnações. Agora, aquela criança que já é revoltada e vai lá e puxa a orelha do outro, e chuta o amiguinho, e tira o lanche do outro amiguinho, ou não quer dividir o seu lanche, ele não tem um montão de coisa para aprender. Mas a maioria de nós tem alguma coisa que ficou para aprender, já desde lá do jardim da infância. Então é necessário que voltemos à vida física para provar o aprendizado que tivemos e para aprendermos a conviver com outros grupos também. Porque é confortável nós nos acomodarmos a um grupo só. A gente convive sempre com as mesmas pessoas. E as pessoas que têm uma maneira diferente de agir? Será que nós já estamos prontos a conviver com os outros? Por isso a necessidade de mudarmos muitas vezes até de classe de aula. Não dá para ficar com o mesmo grupo do 1º ao 8º ano. Tem que mudar um pouquinho, tem que mudar as equipes para que o aprendizado seja mais consistente, para que nós desenvolvamos principalmente o amor e a fraternidade para com aqueles que são diferentes de nós. E aí, indo um pouquinho adiante, conforme a gente vai evoluindo, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos reencarnando em corpos que são compatíveis com a evolução que nós temos. Aí é como se nós fôssemos amadurecendo. Vamos agora lá para o 1º ano. O 1º ano já não fica bagunçando igual no jardim da infância. Já não tem tanto tempo de ir para o escorregador, já tem que aprender a tabuada, tem que aprender as primeiras letras, tem que ter mais ordem. É necessário para que nós também consigamos esse equilíbrio. Por isso, então, vem para uma encarnação onde já está um pouco mais evoluído, as exigências são maiores. Às vezes a gente fala, nossa, mas por que tanta exigência de uma vez só, né? Porque provavelmente nós já tenhamos adquirido o conhecimento suficiente para vivermos uma existência em que a gente não tenha tanto tempo a brincar, mas tenhamos mais tempo para nos dedicarmos ao trabalho no bem, ao trabalho construtivo, mesmo ao trabalho de estudo, porque é necessário que estudemos tudo. É essencial que aprendamos todas as ciências, mas principalmente a ciência do amor.
Então a gente vai continuando. Aquela criança que tem dificuldade, ou aquele espírito que chega num determinado período de evolução e continua tendo dificuldade, ele não vai para a próxima série, ele vai fazer a mesma série de novo, inúmeras vezes. E isso é muito desagradável. Se nós retomamos a forma física para experiências novas, é tudo interessante, né? Algo a buscar. Mas se nós retomamos para viver as mesmas provas e eventualmente a mesma expiação, aí vai ficando desagradável. Quando a gente não consegue conquistar os afetos, quando a gente não consegue aprender determinadas lições, aquilo se torna cansativo. Então, quando a gente se depara com algo na nossa existência, isso está entediando, né? Isso está desagradável. Vamos buscar nossa reflexão. Por quantas vezes eu já estou retomando essa mesma... Eu estou indo até a tábua do 5, né? A do 6 não vai. Então eu estou começando a ficar chato, porque eu tenho que aprender o que é novo. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes uns sem as fadigas e trabalhos, consequentemente sem os méritos. Por que algumas pessoas, a gente fala, nossa, tem pessoas que têm uma encarnação tão tranquila, né? Do nosso ponto de vista. Está tudo em ordem, está tudo bem, e nós estamos às vezes com tamanhas dificuldades, vivendo em lugares tão complicados, às vezes numa família com dificuldades. Mas será que isso não é uma conquista? Então, o que os espíritos respondem, né? Que depende, a nossa existência de hoje depende das encarnações que tivemos anteriormente, depende da maneira como nós passamos por cada uma das nossas salas de aula. Se nós formos passando sempre com 5, não, teve que passar ali com a ajudazinha do conselho, né? A gente, às vezes até passa, mas acumula a necessidade de aprendizado para uma nova existência. Agora, quando a gente chegamos numa situação como estamos hoje, no planeta, principalmente aqui, apesar das dificuldades do que estamos vivenciando no nosso país, nós temos facilidade de comunicação, nós temos facilidade de assistir uma palestra pela internet, de pesquisar informação. A gente começou na doutrina aí, tem pelo menos uns 40 anos, né? Lá no começo, gente, não tinha livro. O livro era caro, era difícil o acesso à informação. Hoje tudo é muito mais simples. Isso facilita a nossa vida, facilita. Mas nós precisamos aplicar esse aprendizado utilizando o tempo que nós vamos ter disponível no bem. Ao invés de assistir algo desnecessário, vamos procurar acessar, seja ler um livro, pesquisar uma palestra que possa ser esclarecedora, não só as palestras espíritas, mas tudo aquilo que possa acrescentar algo para a nossa cultura. Isso é muito importante para que a nossa evolução continue e para que façamos jus a ter todas essas facilidades, porque a tecnologia não veio para a nossa diversão, veio para o nosso conhecimento. Podemos até utilizá-la para um divertimento sadio, sim, mas não para gastarmos equivocadamente esse tempo que nos é oferecido no planeta. Porque se a gente for analisar as dificuldades para retomar a forma física, é muito grande. E aí volta para o plano espiritual, sem uma bagagenzinha razoável, poxa, eu estou lá, perdi o tempo, né? Deixamos lá 80, 90, 100 anos numa existência física, sem que tenhamos utilizado essa existência para o nosso crescimento, para o nosso bem e o bem do nosso próximo. E aí a gente continua, né, cara? O questionamento do preciso ou não reencarnar, como é que é isso, né? Na letra A da resposta da questão 133, mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? A resposta chega mais depressa até o fim. Esses dias eu escutei, assim, por acaso, o Karnal falando, que ele diz que por hora ele não está acreditando em nada, né? Ele está meio incrédulo. Mas aí, ele falou, mas você tem uma maneira de falar um pouco espiritualista, né? Quem estava perguntando para ele. E ele diz assim, eu prefiro não acreditar, Karnal falando, não acreditar na reencarnação, porque dá muito trabalho imaginar que eu tenho que voltar para a aula de álgebra. Aí eu falei, nossa, né? Mas justo a aula de álgebra, né? Essa para mim tudo bem. Para mim seria muito mais difícil tudo o que ele sabe, tudo que ele transmite para a gente de informação, que faz com que pensemos inclusive sobre isso.
Por que é difícil ele ter que voltar para a aula de álgebra? Porque ele não aprendeu direito. Então tudo aquilo que nós temos que fazer de novo, porque não fizemos na época devida, é desagradável. Mas aquilo que nós voltamos para o plano físico para aprender de novo, é novidade, né? Toda novidade causa um interesse, um despertamento diferente. Por isso é tão importante a gente pensar, a reencarnação é para todos, mas aquele que aprendeu álgebra mais rápido, ele não vai precisar ir para a aula de álgebra de novo, ele não vai ficar na dependência de álgebra, ou seja, de qualquer situação, ou de qualquer disciplina, ou de qualquer fase, qualquer situação das nossas vidas. Cada um de nós vai parando em alguma coisinha. Ah, não aprendi direito ainda, né? Ah, mas a lei do perdão tá difícil, né? Ah, dá para perdoar 10, mas o 11º, esse não tá dando. Ah, aquela situação de perdão que envolveu o 11º é o que a gente tem que aprender. É a tal da aula de álgebra que a gente está tendo que refazer. Por isso, então, o carnal acha difícil. Mas quem sabe, né? Ele pensando um pouquinho, quem sabe se ele aprender álgebra, ele vai entender que a reencarnação é essencial. Porque ninguém estaria na condição de conhecimento que ele está numa existência só. Então, o aprendizado é necessário. Mas quantas reencarnações nós vamos ter para atingirmos a condição de espíritos puros? Vai caber a cada um de nós decidir. Se formos alunos aplicados, vamos andar mais rápido. E agora, tendo conhecimento de que estamos aqui para evoluir, vai caber a cada um de nós decidir se nós conseguimos andar mais rápido, se nós vamos estudar e vamos passar pelas provas, porque as provas é que é. Estudar, de repente, a gente até que estuda, mas as provas é que são as situações que muitas vezes fazem a gente ter que prestar atenção, olha, o que eu estou fazendo, né? E se não são as provas, são as expiações, que muitas vezes são mais complexas. A prova ainda a gente tem o poder de estar lá e decidir se a gente já quer se esforçar para seguir a trajetória do bem ou não. Mas a expiação muitas vezes leva uma existência inteira, na qual a gente passa por ela sem poder vencer aquele obstáculo, aquela situação. Mas a fila da reencarnação está grande, gente. E muitas das vezes, as situações que precisam ser criadas para que uma reencarnação ocorra são tão complexas que demora. Às vezes a gente vai lá para o fim da fila. Bom, a existência na qual nós estamos, apesar das imperfeições físicas e morais que nós carregamos nessa vida, ainda é a melhor que nós tivemos. Porque ela é a consequência de todas as anteriores. A gente vai lá no varalzinho, isso quando podemos, quando não é uma reencarnação compulsória, mas acreditamos que a maioria de nós que está numa condição de raciocinar, de decidir a nossa caminhada, provavelmente nós escolhemos pelo menos boa parte das provas pelas quais nós estamos passando. Então, até aquelas nossas imperfeiçõezinhas físicas, a moral a gente traz com a gente, mas o reflexo dela que está no nosso corpo físico, nós somos lá para escolher. E às vezes é difícil, né? Caminhar uma existência inteira carregando aquela imperfeição que nem talvez seja tão grande quanto as que eles estão mostrando aqui. Mas a gente tem que vencer. Porque nós escolhemos, porque aí é aquela situação que o mestre diz, se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai. Esses dias eu escutei alguém falando assim, mas parece tão estranho isso. Parece, é para a próxima encarnação. Às vezes nessa a gente vai continuar do jeito que está. Mas se aquilo foi algo que nos causou tamanho equívoco, a gente coloca para uma próxima encarnação como uma grande prova, ou até mesmo como uma grande expiação. Mas a gente vai continuando, né? Porque muitas das vezes as aflições da vida são consequência das imperfeições do espírito. Aqui a gente apresenta uma criança na cadeira de roda, mas isso é o que podemos observar, a imperfeição que está visível, limitadora. Mas existem imperfeições que a gente carrega e que não são observadas pelos outros com tanta facilidade, mas elas estão ali com a gente. E são a consequência daquilo que nós construímos na nossa caminhada de espíritos imortais. Cada existência, cada período no plano espiritual também, tudo aquilo que a gente vai vivenciando, vai acumulando, e é isso que
aparece na roupinha que a gente está usando agora, na nossa forma física. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Imaginemos nós, né, que estamos num planeta aqui, no rumo da regeneração. Se nós não conseguirmos caminhar, evoluir, nessas reencarnações que estamos tendo aqui, à beira da regeneração, e formos para um planeta primitivo, nós seremos como essas pessoas, tendo que ir para uma escola, porque o planeta é uma grande escola, e em classes onde nós seremos adultos tendo que fazer a lição de criança. Isso é um grande tormento, deve ser imenso, né? Abandonar tudo isso que já temos aqui e ir para um planeta que ainda não tem fogo, não tem a roda, não é internet não tem nada. Então recomeçar do nada e junto com aqueles que estão começando a caminhada. Poder ir para um outro planeta como missionário é uma coisa, e levar luz é uma coisa, mas ir como um espírito que já está envelhecido, porém não amadurecido, é uma prova muito grande. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Olha só, nós estamos numa caminhada, como eu disse, rumo da regeneração. Agora nós já somos espíritos que nós vamos ter que escolher alguma coisa a mais para fazer pelo outro, não só por nós. Por isso, a sala de aula está mudando de característica. Mas nós não podemos destruir a nossa sala de aula. Cada um de nós, o Edson tem uma palestra falando a respeito da ecologia, dos cuidados com o planeta. Nós não podemos destruir nossa sala de aula, nem com os nossos pensamentos, nem com as nossas atitudes. Então, trabalhar no bem hoje é uma necessidade para que possamos continuar nesse planeta. Mas esse trabalhar no bem começa dentro da nossa casa, convivendo com os nossos familiares, é dentro da nossa sala de trabalho. Na casa espírita isso faz parte? Com certeza. Ajudar na sopa, ajudar no atendimento das mãezinhas no sábado de manhã, colaborar na arrecadação de algo necessário para ajudar os outros, o trabalho no atendimento fraterno, tudo isso faz parte. Mas nós temos que viver a nossa transformação em todos os lugares, para que possamos ter uma sala de aula como essa aí, organizada, arrumada, que é o nosso planeta, em todos os sentidos, tanto no sentido material, mas principalmente no sentido espiritual, para que ele possa, sim, seguir esse nosso planeta e todos nós junto dele, termos as nossas próximas reencarnações em um ambiente mais agradável. Mas olha, veja que a gente tem que abandonar tudo isso, né? Cada um desses já dá uma reflexão imensa para todos nós. E aqui, os mecanismos educativos podem ocorrer na mesma existência, sem a necessidade de aguardar uma próxima encarnação, como também podem dar-se após várias encarnações terem ocorrido. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? A gente começa uma existência e aí chega lá perto de uns 30, 40 anos e fala, nossa, quanta coisa errada que eu fiz, agi de maneira equivocada, eu queria recuperar esse tempo perdido. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer, consegue recuperar a convivência com algumas pessoas, a gente consegue viver de uma forma melhor, ocupar melhor o nosso tempo, mas existem algumas situações que nós não conseguimos ajustar naquela existência. Por quê? Porque aquela pessoa às vezes já voltou para o plano espiritual. Porque às vezes nós criamos um problema tão sério para outra pessoa que causou o desencarne dela, e daí? André Luiz relata um caso de um mentor espiritual de nome Silas, que já, assim, um trabalhador incansável do bem, um espírito com ele não é nem uma página, um livro de serviços no bem muito grande. E ele conversando com esse Silas diz para ele que precisa reencarnar. E André Luiz se assusta, falando, você ainda precisa reencarnar no planeta nessa condição em que ele está? Ele diz que sim, porque ele tem algo de uma encarnação anterior que o prende a essa condição evolutiva, que ele tem que voltar o mais rápido possível para o planeta, mas que ele já conseguiu
a ajuda dos pais que viveram com esse nessa encarnação, onde ele cometeu esse deslize. Então, pai e mãe prontos para retornarem ao plano físico, reencarnarem, renascerem sem a necessidade de renascerem por eles mesmos, mas para ajudar os Silas, mas a pessoa a quem ele matou, com uma situação bem traumática, a pessoa que ele matou, que foi a segunda esposa do pai, ele não sabia onde estava. Aí André Luiz falou, mas como? Você é um espírito que trabalha e ajuda todo mundo, em todas as regiões, como é que pode você, Silas, nessa condição, você não saber aonde a sua madrasta está? Ele falou, mas eu não sei. Mas os mentores não podem te ajudar, você tem tantos amigos. Ele falou, nisso eles não podem. Eles sabem onde ela está, mas eles não podem. O que vale nisso? A lei da atração. O Silas, apesar de um espírito já muito evoluído, já numa condição de trabalho num bem muito grande, ele sabia das dificuldades que ele teria no retorno ao plano físico. Será que ele já, naquela época, tinha conseguido abandonar aquele sentimento que ele teve de apego material? Será que a hora que ele voltasse para o plano físico, se vendo nas mesmas condições, com o carinho e o amor do mesmo pai e da mesma mãe, tendo uma condição econômica bem agradável, ele não pensaria da mesma forma, de querer tudo para ele? Será que ele estava pronto? A preocupação do Silas era essa. Então, muitas vezes, a gente aprende inúmeras lições, a gente caminha, e como eu disse, com o 11º a gente ainda não conseguiu resolver. Imagina-se, no desenrolar dessa situação, que, lógico, o Silas estava pronto para voltar, e depois de 20 anos procurando esta pessoa, ele retornaria à vida física para resgatar esse sentimento que deveria ser traduzido em muito amor, para que aí sim ele pudesse continuar a jornada evolutiva dele, para que aí sim ele pudesse depois reencarnar em outras condições, mas primeiro resgatar. Muitas vezes numa encarnação onde ele teria que abrir mão de muita coisa para ajudar esse espírito, porque olha só, se ele matou essa mulher numa encarnação e ela não entendeu a situação, ela não perdoou, e ela ficou muitos anos envolvida nessa perseguição para com ele, ela precisa de muita ajuda. Aí imagine se ela pudesse reencarnar na condição de uma irmã, às vezes até doente, e ele teria que abrir mão da sua vida para ajudá-la. É isso que a reencarnação nos traz. Muitas vezes a gente tem uma situação dentro de casa e fala, nossa, mas essa pessoa aqui tá difícil, né? Tem que cuidar, tem que ajudar, mas ela está ali não é por acaso. Ela está ali porque por misericórdia do Pai para conosco, que permite que a gente possa recuperar, refazer aquilo que fizemos de forma equivocada. Como diz aqui, em alguns casos podemos ter a necessidade de uma encarnação onde precisamos nos encontrar com várias pessoas num único processo reparador, o que pode levar séculos e até milênios, porque depende de onde está esse espírito. Depende do despertamento desses espíritos que precisam estar nessa família, como o caso do Silas. O pai e a mãe, como espíritos já em uma condição bem melhor, aceitaram, não tem importância, o que acontece? Que são 100 anos na vida de um espírito, vamos voltar para te ajudar. Mas a madrasta, voltar para viver junto, e aí? Mesmo com a bênção do esquecimento, porque nós quando retornamos à forma física, nós nos esquecemos do que aconteceu antes, mas será que o sentimento, na hora que o espírito em sono desdobra, e de repente vê lá, no caso do Silas, alguém que causou a morte dessa pessoa, como é que a gente se sente no mesmo lar, vivendo junto? Eu estou dizendo no mesmo lar, mas poderia ser de diversas maneiras. Mas quando a gente se depara com a convivência com aqueles que nos causaram mal, ou com quem nós tenhamos causado muito mal, reviver tudo isso é realmente uma prova grande, mas pela qual nós temos que passar para que a evolução possa acontecer. Então, limites da encarnação. A encarnação tem limites? Não.
Nós é que sabemos, se nós queremos reencarnar menos, nós temos que fazer a lição direitinho de casa. Eu tenho que vir para a existência física e buscar o melhor aprendizado naquela condição em que estivermos, para que possamos ter menos encarnações, mais encarnações mais produtivas. Mas se não teremos mais encarnações, fazemos a mesma coisa. Então, se desejamos reencarnar menos, precisamos trabalhar no bem, precisamos procurar evoluir e transformar a nós mesmos na busca do nosso espelho maior, do nosso modelo guia, que é o nosso Mestre Jesus. De acordo com o mundo em que um espírito irá reencarnar, este se reveste de envoltório apropriado à natureza deste mundo. Nós ainda temos uma forma física um pouco pesadinha. Conforme formos evoluindo, teremos formas físicas um tanto quanto mais leves. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Um exemplo para a gente, o nosso Mestre Jesus. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição de espíritos puros. Por enquanto, o nosso ainda precisa de mais algumas encarnações para poder se depurar um pouquinho. A Ivone do Amaral Pereira, em espírito, nos diz: viajor do tempo em sucessivas etapas evolutivas, o espírito é o programador da sua vida, seguindo, embora no rumo do fatalismo da felicidade, que é a sua etapa final. Nós é que sabemos se nós queremos andar rapidinho ou se queremos continuar reencarnando nas condições em que nos encontramos hoje. Se queremos caminhar mais rápido, vamos aprender buscando o nosso modelo e guia. Mas o que é reencarnar, né? O que é o processo reencarnatório? O espírito que vai reencarnar, ele vai ser preparado pela espiritualidade maior, pelo grupo de espíritos que trabalham no processo da reencarnação, para que possamos preparar um novo envoltório físico de acordo com as nossas necessidades evolutivas, para que assim possamos retornar à forma física. Não vamos fazer isso sozinhos. O espírito, então, ele vai ser colocado em dormência, está lá no plano espiritual. Como é que ele vai voltar, né? Ah, resolveu, mandou ele descer. Não. Tem que se preparar para isso. Mas para que ele possa ter a bênção do esquecimento, por algum tempo ele vai ser colocado numa condição de dormência, para ir gradativamente esquecendo, conforme o projeto da reencarnação vai acontecer, para que depois, durante a gestação, ele possa estar ali na condição de bebezinho, vamos dizer assim, porque ele não vai, se ele nascer, olhar para o pai e para a mãe e reconhecer inimigos de outras encarnações, não vai dar certo. O pai e a mãe estão alimentando, estão cuidando. Olha só, muitas das vezes reencarnamos com espíritos amigos, mas existem situações nas quais reencarnamos com inimigos. E aí, como é que faz? Aquele que foi inimigo do pretérito, mas quer se recompor, quer através da paternidade e da maternidade, recuperar aquela situação com muito amor e carinho. Mas se o filho relembrar do pai e da mãe, aí como é que faz? Se relembrar amigos, ele vai se acomodar. Se relembrar inimigos, ele não vai conseguir conviver naquela casa. Mas para ilustrar isso, vamos lá no Missionários da Luz, que nosso querido Chico psicografou, né, do André Luiz. E o André Luiz, como grande pesquisador, vai em inúmeras pesquisas, em inúmeras situações em que ele vai buscar o entendimento do que está acontecendo, ele vai aqui acompanhar o orientador dele, o Alexandre, e vai encontrar o Herculano. Numa dessas expedições, digamos assim, no planeta Terra, o André Luiz vai fazer essa visita aonde esse espírito, o Herculano, está aguardando André Luiz e Alexandre. E o Herculano então diz para o Alexandre, se eles lembram do Segismundo, que era também um espírito com um trabalho no plano espiritual muito grande. Um espírito que ajudou muitos deles, amparou, aprendeu, desenvolveu e caminhou. E nesse momento ele está em espírito
num lar, mas acabrunhado, triste, desajustado, sem saber o que fazer. Então o Herculano pede ajuda do Alexandre. Mas vamos lá para ajudar o Sigismundo, que ele está numa situação, está numa tristeza tremenda, está beirando a depressão. Aí eles vão, adentram o lar onde o Sigismundo está, e o Alexandre, o André Luiz e o Herculano, né, vão lá olhar e ver que o Sigismundo está muito triste. E vão conversar com ele. E ele diz que realmente está muito triste, porque quando ele se aproxima da família na qual ele deve reencarnar, o pai fica desesperado. O pai passa a ter pesadelos e começou a tratar mal a esposa, tratar mal o filho mais velho, e a situação no lar estava desajustada, ele não tinha como reencarnar, não existiam condições de equilíbrio para que o reencarne dele acontecesse naquela casa. Então eles vão conversar e, chegando então próximos da família, falam: nós vamos ajudar você, Sigismundo, você ajudou tanta gente, você está em condição de voltar. O que eles fazem? A família está ali fazendo uma refeição, está jantando, e o pai está relatando que ele está tendo pesadelos horríveis e que um homem se aproxima dele e, para o sentimento dele, aquele homem, o homem quer matá-lo. Foi o que aconteceu com o Sigismundo há encarnações atrás, onde ele matou aquele que vai ser o pai para ficar com aquela que vai ser a mãe. Mas ele não é mais esse, ele já caminhou, ele já evoluiu, ele é um espírito em condições diferentes, ele quer viver naquela família para se recuperar, para recuperar esse amor entre eles, né? Mas o que eles falam? Tá o pai e a mãe ali que já estão brigados faz uns dias, está difícil a conversa deles. O Herculano e o Alexandre chegam perto do menininho, do irmão mais velho, que está acostumado a fazer prece junto com a mãe. Quando o menino tem pesadelo, quando o menino, a mãe orienta ele que tem que fazer a prece para acordar, para agradecer o almoço, para dormir. E quando tem o pesadelo, então se o pai está tendo pesadelo, o que é que ele faz? Vamos fazer a prece. Então ele pede para o pai e para a mãe, sob a inspiração, né? Ele está sendo inspirado por esses mentores, mas tem material para ele receber essa intuição. Se ele não tivesse habituado a orar, se a mãe não estivesse habituada a isso, não teria como fazê-lo. Mas se ele está acostumado, então o mentor consegue. Através do amparo ali da espiritualidade, esse menino começa a fazer a prece. Fazendo a prece, os mentores ajudam toda a família. E o pai começa a se sentir um pouco melhor. E terminou de jantar, né? A mãe vai lavar a louça, o pai falou: vou dormir. Aí ele vai lá descansar, né? Então o menininho aqui, ó, está recebendo a orientação para fazer a prece. Eu passei o slide meio que rápido. O pai então resolve: agora eu vou descansar. Tá? Eu fui falando tudo no primeiro. O pai então dorme, se desdobra pelo sono, e os mentores ajudam para que Sigismundo novamente se aproxime, mas agora com a ajuda dos mentores. Num primeiro momento, o que vai ser pai na próxima encarnação se desespera, porque reconhece em Sigismundo aquele que lhe foi algoz na outra encarnação. Mas os mentores começam a ajudá-los e ele passa a observar Sigismundo na condição espiritual que ele tem nesse momento. Não mais no momento em que ele foi algoz, mas sim naquele espírito que evoluiu, que conquistou luz, que conquistou harmonia. Então Sigismundo agora se aproxima daquele que ele deseja que o receba como pai, o Adelino, que aí ele pede que lhe perdoe, pede a Adelino que lhe perdoe, pede a Adelino que o aceite na condição de filho, que deseja reparar o que foi feito na encarnação anterior. Mas olha só, um filho que vem para ajudar o pai. Não vai ter alguma coisa aí no caminho que ele vai ter que abrir mão para ajudar esse pai. Mas ele está disposto, ele sabe que ele é capaz, mas ele precisa conquistar a confiança do Adelino. Os mentores ajudam nesse processo. Sigismundo então, pedindo perdão, o Adelino aceita, os mentores vão ajudando, né? Porque sozinho não dá, né? Precisa que mais alguém ajude. Ele concorda
Segismundo então sai com os mentores para ir e volta para o plano espiritual para planejar a próxima encarnação. E os mentores continuam ajudando aquela família ali. Mas no plano espiritual, no pavilhão dos desenhos, vai ser feito todo o projeto da nova encarnação do Segismundo. Um trabalho grande de uma equipe que vai programar uma encarnação, gente. Uma encarnação de uma pessoa, de um espírito que vai ter que voltar naquela família, sob determinadas condições, para que ele possa passar por determinadas provas para resgatar o equívoco que ficou lá atrás. É um trabalho muito grande e é um trabalho de programação a nível de cromossomos, para saber tudo que vai ter que ser feito, se ele vai ser mais bonitinho, mais feinho, como é que vai ser a estatura dele, como é que vai ser a condição, quanto tempo de vida ele vai ter no plano físico. É um trabalho muito bem feito. Aí eles continuam, os mentores, o Herculano, o Alexandre, o André Luiz aí, que está trazendo os apontamentos para a gente, voltam naquele lar para acompanhar esse período, para que a harmonia possa permanecer naquele lar, a fim de que a fecundação aconteça. Senão o Segismundo vem com tudo pronto e o pai não quer mais, aí já imaginou que situação? E acontece. Mas nesse caso, Segismundo está com toda a ajuda, está com toda a vontade de ajudar, está pronto para fazer o seu melhor. E ele aqui vai ser ajudado no sentido de, como se ele fosse diminuir, para que aquele espírito possa passar aquele período junto da mãezinha dele, num processo de reencarnação. Ou seja, como lá o doutor da lei não sabia, o Nicodemos não sabia, mas é desse jeito que ele vai voltar para o ventre da mãe que vai recebê-lo, não necessariamente daquela mãe que o Nicodemos tinha naquela encarnação, mas da mãe que ele precisar para retomar a forma física. No caso é dessa mãezinha que ele vai voltar. Alguém com quem ele teve envolvimento amoroso numa encarnação anterior. Ele vai voltar ali, então, ele está recebendo ajuda, ele está preocupado, ele é um espírito já responsável, ele sabe o que ele vai enfrentar, mas ele vai. Agora, com toda a ajuda, ele vai diminuindo, vai ficando pequenininho e está lá pronto para reencarnar. Nesse momento, ele perdeu o domínio sobre ele. Então ele precisa do amparo da espiritualidade maior. Quem vai manter a guarda nesses momentos vai ser a avózinha da mãe, da que vai recebê-lo como mãe, que vai segurar ali por alguns momentos, vai guardar esse espírito, vamos dizer assim, vai proteger e amparar o Segismundo até o momento da fecundação, até o momento dele voltar, para dele poder estar junto da mãezinha dele. Mas ele vai ter que continuar tendo ajuda da espiritualidade até ele nascer. Aí depois eu ia em uma outra fase, mas tudo bem, vamos lá. Ele está ali no colinho, vamos dizer assim, da vozinha dele. Tudo é meio que ilustração. Mas no momento em que se dá a fecundação, em que o casal já é em desdobramento pelo sono, paizinho e mãezinha, eles recebem o amparo, o carinho da espiritualidade maior. Aqui é uma imagem, mas a energia, é uma forma de traduzir a energia do amor da espiritualidade maior, festejando, vamos dizer, o começo dessa gestação. É só o comecinho. Aí essa criança, esse espírito que vai reencarnar, ele vai ser entregue para a mãezinha. Mas aí quem vai fazer a prece? O pai. Porque o pai precisa aceitar esse filho. E ele faz a prece com muito amor e carinho. Ele entendeu a missão dele. A missão de pai e a missão de mãe. E vão receber esse espírito para uma nova existência física, na qual eles precisam encontrar o caminho do amor. Através dessa convivência dentro de um lar, que não é simples. Cada um de nós tem um jeito. Mas só o amor é capaz de fortalecer as bases de um lar. E a reencarnação começa no lar. Aqueles que são despejados, vamos dizer assim, de um lar muito cedo,
e que tem a prova terrível de ter que começar a existência sem esse embasamento, imagine só o tamanho da prova desse espírito que muitas vezes tem que vencer sozinho, e muitos vencem de forma hercúlea, né? Mas a vozinha então entrega o Segismundo para sua futura mãezinha, e a espiritualidade continua esse trabalho no bem, para que essa reencarnação possa acontecer. E mais do que a reencarnação acontecer, para que eles possam vencer a prova que lhes foi proposta, mas porque houve um equívoco muito grande do Segismundo nesse caminho. Para que a gente possa terminar, cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas de ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, para que ele possa, assim, continuar a sua jornada evolutiva, que significa que é uma bênção da espiritualidade maior para conosco. A gente às vezes fala um castigo, não é? É uma bênção. O Pai permite que continuamos a nossa evolução, que a gente continuemos a nossa jornada rumo à luz, como foi dito na prece. Nosso caminho de luz. Nós é que temos que entender isso, porque os mensageiros da luz, os missionários da luz, conspiram para o nosso progresso, para que consigamos a nossa evolução o mais rápido possível, que com menos encarnações consigamos aprender mais. Mas cabe a nós, a decisão é nossa. E o Segismundo é um grande exemplo para todos nós. Com isso a gente encerra a explanação de hoje, agradecendo muito a oportunidade de estar nessa casa que eu tenho o maior carinho, vocês sabem disso. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos.